Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos encontramos para estudar, para aprender, para pesquisar um pouquinho mais sobre o mundo espiritual, o mundo da espiritualidade. No vídeo de hoje, que é uma sequência dos outros anteriores, a oração da paz, a prece de São Francisco de Assis, e o desafio da reforma íntima, convido a todos a buscarem no canal esses dois vídeos. Esse terceiro vídeo, ele é um complemento, ele é uma continuação, porque trata sobre também questões interiores ao ser humano. A temática de hoje será a luz e a sombra de todos nós. Essa apresentação eu também já fiz há algum tempo atrás nas casas espiritualistas. E me trouxe bastante satisfação em poder, de acordo com o meu conhecimento, de acordo com as pesquisas que realizo, trazer a todos o quanto que é importante identificarmos essas questões de luz e sombras. Então agora convido a todos a seguirmos, não é? Os quadros, como eu falei nos outros vídeos, eu vou transformando essa apresentação em módulos, em quadros, onde eu vou me guiando por determinado tema de cada quadro e aí vou detalhando aqui de uma forma didática, como subsídio, inclusive, para mim como um amador de apresentação nas casas espirituais, as casas espiritualistas. Mais uma vez, quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no nosso canal, que deixaram seus comentários de apoio, de críticas, de estímulo e de ânimo. Necessito muito desse retorno de vocês para poder conduzir os temas das apresentações lançadas aqui nesse canal, para que possa ser o mais útil possível. Este é o meu objetivo. Muito obrigado. Muito bem. Logo que começamos a falar sobre luz e sombras dentro de nós, qual é que é o primeiro pensamento que nos chega? O que são sombras? E o que é que são luzes? O que é que eu tenho de sombra dentro de mim? O que representa? E luzes? O que representam as luzes? Qual é o primeiro pensamento que chega a quem está me assistindo nesse momento? Qual é o primeiro pensamento que chega na sua mente quando eu falo? Eu tenho luz ou eu tenho sombra? Isso representa a luz e isto representa a sombra. É importante nós fazermos essa identificação. Vamos começar então, primeiramente, falando um pouquinho sobre as sombras, porque é mais fácil falar primeiro sobre as sombras e eu já explico por que as sombras nos facilitam primeiramente falar. Vamos falar sobre pensamentos sombrios. Os pensamentos sombrios, eles são gerados pelas ideias ainda negativas que nós temos da vida, ideia negativa da nossa sociedade. Por quê? Porque nós ainda estamos muito vinculados a questões da materialidade. Como nós estamos aqui na matéria, num corpo físico, materializados, nessa relação material, o nosso foco de vida acaba também inevitavelmente gerando também para questões materiais. E abandonamos o nosso foco de valorizar, não é? As questões espirituais, o nosso avançar como pessoas, como seres humanos, seres espirituais e não materiais apenas. Material é o nosso corpo. Mas então o que é que acontece? A nossa sociedade se transforma em materialista e aí os valores materiais não dão apoio às iniciativas das pessoas que querem realmente se elevar espiritualmente. Ou seja, só são consideradas pessoas mais elevadas aquelas que possuem, aquelas que têm bens, aquela que tem material, que tem recursos financeiros, não é? E isso acaba deixando a nossa sociedade muito pobre, em verdade, porque os valores espirituais é que devem se sobressair. Quando uma sociedade como um todo acaba valorizando, não é, apenas a matéria,
ela começa a cair no seu padrão vibratório. A sociedade como um todo começa a gerar pensamentos também materialistas e, por sua vez, pensamentos negativos. Então imagina milhares e milhares de pessoas emanando pensamentos, emanando vibrações negativas e materiais. Tudo isso vai fazendo com que na nossa sociedade, aqui no nosso país, no nosso Brasil, no nosso planeta como um todo, acabe gerando uma vibração, ou que nós também chamamos de egrégora. O que são egrégoras? São ambientes que podem envolver uma pessoa, envolver uma família, não é? São ambientes, são vibrações de energia, vibrações que emanam da mente e do coração. Então são egrégoras que podem estar na volta de uma cidade, de um país, de um planeta. Então, como eu falei nos outros vídeos anteriores, por isso que eu convido a todos a buscarem esses vídeos e a assistirem, porque esse é um complemento. Muito importante se faz identificarmos por que eles têm essa vibração, essa emanação apenas do material. Porque nos esquecemos de valorizar o espiritual. Os valores realmente que estão conectados na nossa consciência e nos princípios cristãos. Por que abandonamos? Porque nós nos deixamos levar pelas pressões, nós nos deixamos levar pelas influenciações, pelas ilusões de que o ter, o material, nos basta e nos faz elevar. Então nós nos sentimos bem quando temos. E é exatamente o oposto disso, ou seja, quando nós não valorizamos o material e sim nós valorizamos o espiritual, nós valorizamos o ser humano, os princípios, aí que realmente nos valorizamos. Muito bem. O oposto das trevas, das sombras, é a luz. Muito bem. E que é gerada por todos aqueles que emanam pensamentos e vibrações de paz e de harmonia. Isso é fácil de perceber quando nós nos aproximamos de alguém e que este alguém tem pensamentos elevados, uma conversa, não é, que nos eleve. Então nós nos sentimos bem e logo percebemos que essa pessoa tem muita luz. Então, paz e harmonia vinculados aos verdadeiros valores espirituais. Mas o que é a luz? Nós temos ainda dificuldade de entender o que é a luz, porque é mais fácil falar de sombras e de trevas, como eu falei no outro quadro. Por quê? Porque a gente ainda está conectado na superficialidade da vida. Nós ainda não penetramos nesse interior, que é a verdadeira busca da valorização espiritual. Então a gente fica na superficialidade. A palavra-chave aí é nós estamos na superficialidade. E aí nós deixamos brotar em nós o quê? O ego, não é assim? Ok? Normalmente a gente fala, a pessoa é egocêntrica. A pessoa está ligada no seu ego. O seu ego é o que conduz a pessoa para essas coisas mais primitivas. Porque o que nos eleva, coisas mais superiores, nós colocamos normalmente, que é o oposto do ego, que é a consciência. Então a consciência é o nosso lado luz e o ego é o nosso lado sombra. Por isso que nós temos ainda tanta facilidade de entender as sombras, entender as trevas, porque nós estamos conectados muito fortes ainda com o nosso ego. E é com a nossa consciência nós ainda temos dificuldade de lidar com a nossa consciência. Dói interiormente. Lembro da outra apresentação, o desafio da reforma íntima, que começa a mexer no interior e começa a doer em nós, não é assim? Então, o egocentrismo e essa busca de valores materiais fazem com que realmente a gente se afaste da nossa consciência. Então, para nós fica muito mais fácil nós termos pensamentos sombrios do que pensamentos iluminados. Então, veja como é importante a gente já buscar separar, é um divisor de águas entre ego e consciência. Muito bem. Como nós ainda estamos vinculados a esse nosso ego, que nos arrasta para sombras, para vibrações densas, abandonando o nosso lado luz, que é a nossa consciência. Desta forma,
nós somos praticamente como impedidos pelo ego de abrirmos os nossos olhos espirituais e visualizar o que verdadeiramente nos rodeia. Ou seja, nós estamos vivendo rodeados dessas sombras do ego, do materialismo. Mas só que a gente não consegue enxergar porque o nosso próprio ego, como se botasse um óculos embaçado nos nossos olhos, e a nossa visão espiritual não consegue ultrapassar esse bloqueio, essa barreira. Então, para que possamos vencer essas ilusões, é importante que nós contemos mais uma vez com o apoio dos nossos anjos amigos, não é? Benfeitores espirituais, para que eles nos inspirem, nos tragam pensamentos, inspirações renovadoras e que possamos abrir os nossos olhos e enxergar o que verdadeiramente nos rodeia. Porque aí sim poderemos reagir, porque perceberemos que estamos rodeados com esta sombra. Enquanto que nós estamos sendo conectados apenas no ego, nós olhamos os bens materiais e nos achamos maravilhosos, nos achamos felizes. Só que é superficial. E na primeira prova, na primeira situação, brota a irritação, brotam todas as sombras, brotam a tristeza, o desânimo, a desesperança, e é assim que funciona. Então é por isso que é importante que a gente se acorde. Mas como é que a gente vai, então, fazer essa retomada ao caminho da luz? A vida nos oferece diversas oportunidades para sairmos dessas sombras. E desta forma a gente vai conseguir valorizar realmente a questão dos valores morais, para podermos chegarmos na luz, que é o que importa. Só que esse caminho, esse trajeto, é como o do outro vídeo da reforma íntima. Ou seja, não acontece de forma tranquila, não. Ou seja, mexe conosco e gera dor. Ou seja, vai gerar solavancos para que a gente possa se desgrudar desta forma como estamos de nosso ego e conectarmos com nossa consciência. Vai gerar solavancos. E com esses solavancos vai mexendo conosco e pode gerar dor, pode gerar doença e sofrimento. Aí quando a gente menos percebe, significa que se eu me conectar, começar a viver segundo a minha consciência, vai gerar dor, vai gerar sofrimento e até doença. Então a gente desiste. Mas aí é que a gente deve de persistir, porque este é o caminho. E quando surgem situações que fazem com que a gente pare o que estava fazendo no nosso dia a dia, não é? Naquela luta quase que insana atrás de bens, atrás de propriedades, esquecendo os valores espirituais. Então, quando a gente está nessa corrida, muitas vezes acontecem coisas por acaso, né? Eu já coloco aqui entre aspas, por acaso, ou seja, foi uma coincidência, foi o acaso. E aí surgiu uma situação, muitas vezes até grave na nossa vida, por isso que aqui mencionou no texto também sobre, inclusive, questões de doença, de enfermidade, para que a gente pare o que está fazendo e comece a refletir. E muitas vezes é assim que acontece. Ou seja, nós nos deixamos levar, até muitas vezes por excesso de trabalho, não é? Para acumular riquezas, acumular bens, e chegamos num momento de estafa e adoecemos. É aí quando a gente começa a parar para pensar, será que valeu a pena? Será que realmente compensou eu perder a minha saúde para ir atrás de tudo isso? E se acontecer a minha passagem agora através dessa enfermidade, não é? Não queremos que, claro, que ocorra, mas é assim que funciona. E agora? Valeu a pena? Então nós temos que repensar e fazermos sempre este inventário em nosso interior, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo com esses solavancos. Então, quem se lembra desta máxima colocada por Jesus? Quem me segue não anda nas trevas. Já ouviram com certeza, não é? Essa expressão. O que ela significa? O que Jesus queria nos dizer com essa expressão? Quem me segue não anda nas trevas. Significa que ele está nos advertindo para que possamos meditar sobre a condução de nossas vidas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, não é?
Se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda cegueira de coração, ou deixarmos sendo levado pelo ego, desta forma como agimos, materializados, não é? Materialistas, individualistas, egoístas, orgulhosos, arrogantes. Nossa, e aí vai uma sequência, não é? De todas essas chagas da humanidade conectadas com o nosso ego. Acontece que muitas vezes é mais fácil, quando vamos começando a adquirir esse conhecimento, apontarmos para o outro que ele deve de fazer assim, que ele deve de fazer assado, mas nós não conseguimos angariar forças suficientes para abandonar o nosso ego e ingressarmos nesta seara da consciência, na seara dos valores espirituais, valores morais elevados, que eleva o ser humano. E ele começa a enxergar os bens materiais como um meio, como instrumentos aqui na matéria, para que possamos utilizá-los para crescermos como seres humanos e não como o nosso foco, o nosso objetivo final, os próprios valores materiais, os bens, não é? Então nós temos que nos ater a essas questões para não fugirmos de nosso foco. E tudo é vibração e energia. Então, quando nós começamos a vibrar, buscando as nossas consciências e elevamos em nosso coração e a nossa mente a energia mais iluminada, uma energia mais pura, nós começamos a passar por aquela turbulência, aqueles solavancos que eu falei, aquelas angústias, não é? Aqueles até sofrimento. Passamos e depois, quando a gente passa por essa situação, tudo melhora. Então veja como é importante que a gente se mantenha no caminho correto para seguir esses ensinamentos, esses princípios do Mestre Jesus. Quem me segue não anda nas trevas. Quem segue a consciência, a paz de Jesus, não é conduzido pelo seu lado sombrio, pelo seu ego, pelas trevas. Muito bem, agora eu quero colocar uma questão para que a gente possa responder. Qual é o tamanho da nossa luz? Porque o tamanho das nossas sombras, através desse estudo, esse inventário que a gente está fazendo aqui, nós já temos condições de avaliar qual é o tamanho de nossas sombras. Mas qual é o tamanho de nossa luz? Porque todo mundo tem luz. Pode até pensar que não, mas todos nós temos luz. Porque todos nós temos uma consciência. Muitas vezes ali já um pouquinho anestesiada, não é? Às vezes soterrada por tanto egoísmo, por tanto orgulho, não é? Mas a nossa consciência está ali e ela é uma pequena chama. Então, às vezes, até por causa do orgulho e da arrogância, nós vamos angariando conhecimento, informação, inclusive do mundo espiritual, dos estudos espiritualistas, e começamos a nos pensar como já seres iluminados, seres de luz. Mas será que essa nossa pretensa luz, na verdade, não é sombra ainda? Olha como a gente tem que ter humildade. Sempre Jesus colocava a humildade como um dos princípios fundamentais para o avançar do ser humano, a humildade. Então, que a gente possa verificar que a nossa luz, que muitas vezes pensamos ser já um farol, que na verdade ela pode ser uma pequena vela acesa, uma pequena chama frente a uma lâmpada elétrica, não é? Então, que nós possamos pensar nessas questões e que a gente possa colocar em prática a bondade, tudo que a gente já angariou de luz, que a gente coloque em prática, porque quanto mais praticarmos a bondade, a caridade, não é? A fraternidade, quanto mais praticarmos, mais nós vamos fortalecendo essa luz em nós e ela vai crescendo. E quanto mais luz for crescendo, mais vai ocupando o espaço que era ocupado pelas sombras. E uma coisa que a sombra não tolera é luz. Por isso que quanto mais nos iluminarmos, mais a sombra vai sumindo, ela vai desaparecendo. Então, uma forma de cauterizarmos as sombras que habitam dentro de nós,
nos nossos sentimentos e emoções, no nosso coração, não é? Que nós colocamos assim, simbolicamente, na nossa mente, não é? Então, todas essas sombras que habitam, elas vão desaparecendo, elas vão cauterizando com a luz que vamos fazendo crescer, angariando conhecimento, informações e colocando em prática, jamais guardando para si, colocando em prática sempre. Pois bem, agora eu gostaria de comentar algumas mensagens de autores espirituais, espiritualistas. São eles Chico Xavier, já está no mundo espiritual, acho que dispensa comentários, né? Mensagens de Chico Xavier, mensagem de Joana de Ângeles, durante muitos anos foi o colocado através do médium Divaldo Pereira Franco, lá da Bahia, também dispensa apresentações, e Hermance Dufaux. Essa última autora espiritual, vou colocar aqui um pequeno comentário, porque pode ser desconhecida ainda. Hermance Dufaux, ela foi era jovem na época de Allan Kardec, e ela foi voluntária para a participação das psicografias, das redações e revisões das obras de Allan Kardec no século XIX. E várias obras hoje que foram lançadas através de médiuns, dentre elas nós temos Escutando Sentimentos. Nesta obra Escutando Sentimentos, tem uma parte que fala assim: quando digo sou minha sombra, não significa que tenha que viver conforme a orientação da sombra. Olha que coisa interessante. Ou seja, não é o fato de admitir que eu tenho a sombra que eu tenha que ser conduzido pela sombra. Então, se eu verifico que eu tenho nesse meu inventário sombras, o ego que está tentando me liderar, que está tentando me conduzir, não é? Eu identifico a existência do ego, mas não significa que eu identificando ele, eu tenha que seguir ele. É exatamente o contrário. Nós temos que buscar conhecer, fazer um inventário de nossas sombras, do ego, do orgulho, enfim, de todas essas chagas. Nós temos que fazer esse inventário e aí sim procurarmos corrigir. Nós temos que buscar iluminar as sombras e não nos cobrirmos de mais sombras. Então veja como a explicação de Hermance Dufaux ela é muito interessante, não é? Não sou minha sombra. Nós não temos que conviver sobre a orientação das nossas sombras. Nós temos é que corrigi-las. Veja que interessante. Hermance Dufaux, nessa obra Escutando Sentimentos, ela faz mais um comentário muito interessante no que diz respeito ao auto-amor. Ela diz assim: escutar sentimentos é a primeira lição na nossa educação espiritual para o auto-amor. Amaremos a nós mesmos apenas quando deixarmos de culpar os outros pelas nossas dores e desacertos. Ou seja, quando tivermos coragem, olha aí os outros vídeos que eu comentei, principalmente o desafio da reforma íntima, vontade, não é? Coragem, autodeterminação, controlar as suas emoções, colocar em prática toda essa gama de conhecimentos através de atos de bondade, benevolência, não é? Como caridade, fraternidade. Olha que coisa, como os autores diversos espiritualistas vão se unindo nos seus conhecimentos, apontando o caminho para todos nós. Então, quando nós lemos várias obras de diferentes autores, nós vamos percebendo que a indicação deles se relaciona no mesmo sentido, no mesmo caminho, de autotransformação, de descoberta interior, de gostar de si, o auto-amor, não é? E praticar. Complementando, a presente existência é a tua oportunidade. Sempre, nós jamais devemos perder a oportunidade de cada existência. E essa nossa existência, jamais devemos perder essa oportunidade. Recomeça quantas vezes forem necessárias. E veja que muitos autores espirituais, inclusive o nosso Chico, coloca recomeçar. Ele não coloca repetir. Porque repetir é fazer a mesma coisa. Se a gente faz a mesma coisa, qual é que vai ser o resultado? A mesma coisa. Então, se a gente recomeçar de um jeito melhor, vai mudar o resultado. E aí nós vamos nos aperfeiçoando, vamos evoluindo.
Algumas respostas para serem compreendidas solicitam a um concurso do tempo. Sempre o tempo, não é? Parece que o tempo assim, é o grande remédio que nos auxilia, ainda mais com o advento dessa descoberta por todos nós, essa situação das múltiplas existências. Quanto que é importante e consolador ter essa ideia das múltiplas existências. Porque quando vamos chegando ao final da vida terrestre, nós pensamos, mas eu ainda continuarei lutando, porque continuarei vivo. Vou colocar aqui agora um pouquinho sobre Joana de Ângeles, onde ela fala assim, na obra Momentos de Saúde, colocada nessa obra por Cladivaldo Pereira Franco, através de sua mediunidade. E Joana de Ângeles nos coloca assim, há sempre sol brilhando além das nuvens sombrias. Olha que coisa fantástica, não é? Quando ele é colocado no mundo íntimo, o sol, né, brilhando, nenhuma ameaça de trevas consegue apagar-lhe a luz. Então, quando nós colocamos o sol da prática, da bondade, da caridade, nenhuma sombra, nenhumas trevas conseguem apagar essa luz. O ego não vai ter mais vez, ele foi vencido, o ego foi vencido, quando nós verdadeiramente colocamos este sol dentro de nós. Por isso que é tão importante esses estudos, essas pesquisas e principalmente praticar. Não adianta angariar conhecimento e ficar trancado dentro de casa. Fale com alguém, externe essas suas ideias de transformação interior, de valorização dos princípios do Mestre Jesus, a prática da consciência. Externe todas essas ideias. Com certeza haverá ressonância, sintonia com outras pessoas. E isso vai fazer com que todos juntos, irmanados, cresçam como seres humanos. Gostaria agora de colocar o livro Agenda de Luz, de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, onde eu irei ler o trecho da obra, porque cada frase, cada palavra desse trecho é muito importante para o nosso entendimento. Aceitando a luz do Evangelho, na consciência e no coração, somos promovidos à condição de cooperadores do nosso Divino Pai. Não é? Olha que coisa fantástica. Atende enquanto é hoje ao círculo de trabalho no imenso pomar da vida e guarda a certeza de que teu suor e do teu carinho na lavoura do eterno bem nascerá a alegria e a vitória com que te enriquecerás no abençoado amanhã. Ou seja, quando nós nos esforçarmos, colocarmos verdadeiramente suor no nosso trabalho no bem, nessa lavoura, não é? Na lavoura do bem, do eterno bem, nós vamos colher os frutos abençoados de amanhã. Nós iremos plantar coisas boas e iremos inevitavelmente colher coisas boas. Lembra? Esse dito popular, quem planta, colhe. Nunca teve um significado tão grandioso nesse nosso estudo aqui. Se nós queremos colher coisas boas, de alegria, de felicidade, boas energias, nós temos que plantar isso hoje, agora. Então a gente não pode, como falou o nosso querido Chico naquela frase famosa dele, nós não podemos voltar lá no início e fazer um novo início, um novo começo. Mas a gente pode começar agora e fazer um novo final. Começando agora, dessa vez certo, dessa vez corrigindo todas as nossas falhas, o resultado vai ser diferente do que estava acontecendo nas nossas vidas. Porque nós estávamos conectados no nosso ego, nas nossas chagas, nos conduzindo à tristeza, à desesperança, a desestímulo, não é? Percebemos que não adiantava angariar bens materiais, porque isso não traz a felicidade verdadeira. Então nós vamos percebendo que a gente só realmente consegue ser feliz quando nós ultrapassamos o ego e valorizamos o espiritual, valorizamos o ser humano. Aí sim teremos amizade, teremos realmente esse contato, esse calor humano que une as pessoas e faz com que nós nos cuidemos.
vamos tendo empatia, como nós vamos falando nos nossos cursos. Através da empatia nós angariamos as pessoas e todos hermanados, através dos princípios cristãos, chegaremos no abençoado amanhã. Muito bem, então, para encerrar essa nossa apresentação, gostaria de fazer um pequeno resumo com 3 pontos chaves. O primeiro dele trata sobre inventário, o inventário do nosso íntimo. Tão importante que possamos identificar as sombras, porque quando nós identificamos fica mais fácil de trabalhar uma por uma. Que nós não tentemos mudar o nosso jeito, o nosso ego todo de uma vez. Vamos aos poucos, vamos por pedacinho, por partes. Fica mais fácil para trabalhar. Vamos procurar controlar as nossas emoções. Porque as nossas emoções, quando não controladas, elas se explodem, são negativas e geram sentimentos profundos negativos. Se nós controlarmos as nossas emoções, não deixando crescer o negativismo, o que é de negativo e o que é de sombra, nós não teremos sentimentos enraizados negativos. Então nós iremos permitir apenas sentimentos positivos. Então nós devagarzinho seremos pessoas melhores a cada manhã, a cada dia. Nós vamos nos aperfeiçoando e mantendo assim o nosso foco nos valores espirituais sempre, porque assim vamos mudando o nosso entorno e inclusive toda a nossa sociedade, que é o que a gente quer. Por fim, viver segundo as nossas consciências e colocar em prática esses princípios cristãos. Veja, falando assim parece que é simples, mas não, é muito difícil. Como eu sempre digo nas minhas apresentações, é muito difícil seguir a Jesus, não é fácil. Porque Jesus mexe profundamente no nosso interior. Ele exige que a gente se transforme num ser melhor. E nós queremos permanecer do nosso jeito, apegado no nosso ego, no nosso jeito, a nossa forma de fazer as coisas, não é? E Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente cresça, que a gente avance e que a gente lute. Por isso que ele diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Lembram daquela parte tão difícil da gente interpretar? A espada é a luta, ele quer que a gente lute, que não fique parado, inerte, não é? Parado sem querer crescer, achando que já está bom daquele jeito, que eu vou só até aqui e já está bom. Não, ele quer que a gente lute. Com quem? Conosco mesmo. Porque o nosso maior inimigo é nós próprios. É o nosso ego, o nosso lado sombra, é o nosso maior inimigo. E é ele que nós temos que vencer. Muito bem, então quero agradecer a todos por assistir essa apresentação. Espero que ela realmente possa ter trazido subsídios, alguma informação importante, relevante na condução desses caminhos de retomada de caminho, de reconstrução de caminhos, não é? Buscando a paz que tanto necessitamos, fazendo, nos empolgando, nos motivando a realizarmos essa transformação interior para sermos seres humanos melhores a cada dia e através desse inventário de o que é luz e o que é sombra, possamos identificar como é que nós estamos por dentro do nosso interior, valorizando e realçando tudo o que seja luz. Consciência, emoções positivas, sentimentos positivos, e isso vai fazer com que nós passamos a iluminar o espaço ocupado pelas sombras, como eu falei lá atrás, não é? E isso nos motiva a esta ação. Vamos colocar em prática sempre, desde dentro de casa, não precisa sair nem para a rua, dentro de casa com os nossos familiares, que muitas vezes temos conflitos, embates tão terríveis. E quando começamos a mudar a nossa atitude frente aos familiares, tudo vai mudando. E depois, com a grande família, os vizinhos, no trabalho, na escola, e vamos começando a mudar. E empolgando os outros, não é? Nessa vibração, nessa energia positiva, devagarzinho vamos alterando, mudando a nossa sociedade. Que é o que todos nós queremos, uma sociedade melhor, mais saudável. Então eu gostaria que com isso a gente possa
levar aos outros, levar dentro da nossa família, levar essas palavras, essas ideias aos nossos familiares, que nós realmente possamos, através do que a gente vai aprendendo, descobrindo nas obras, nas palestras que vai se assistindo pela internet, nessas singelas apresentações que estou aqui disposto a colocar, não é? Doando um pouco do meu tempo e um nada que é o meu conhecimento, porque eu ainda sou um aprendiz do mundo espiritual, eu sou um aprendiz buscando ser melhor, um ser humano melhor a cada dia, e que é muito difícil devido a essas pressões como eu falei. Mas se nós buscarmos ajuda de nossos benfeitores espirituais, o nosso anjo da guarda, tivermos coragem e vontade, venceremos e conseguiremos atingir a esses mananciais, a essas fontes imorredoras de luz, de paz que tanto desejamos. Muito obrigado por assistir, aguardo a todos num próximo vídeo. E quem tiver interesse pode acessar os outros vídeos para complementar o estudo do que se falou nesse vídeo. Muito obrigado, então, que o Mestre Jesus nos abençoe com a sua paz hoje e sempre. Que assim seja. Até a próxima.